Olá, olá, como você está? Espero que você esteja bem. E se não está, vai ficar a partir deste momento, porque assim está determinado. Se você está chegando por aqui agora e não me conhece, muito prazer, eu sou Vini Safira, leitor de registros acásticos e canalizador. E esta é a nossa segunda aula. Esta é a segunda aula, o segundo vídeo deste canal, destinado a aulas energéticas e espirituais totalmente canalizadas. Alguns conteúdos são frutos de conhecimento pessoal, mas a sua grande maioria é uma canalização, né? Ou seja, eu tenho acesso, assim como muitas pessoas, a algumas consciências e essas consciências trazem informações que servem aí para a nossa vida, normalmente no nosso dia a dia. A aula de hoje está com o tema de feminino. Está com o tema de feminino, algumas propriedades da energia feminina. Eles estão trazendo dentro dessa energia o temescal, temascal, me perdoem a pronúncia, mas para aqueles que não conhecem, o temescal é uma medicina de regeneração, uma medicina de purificação. É uma medicina ancestral, né, em que basicamente é uma explicação um pouco grotesca. As pessoas são colocadas dentro de uma tenda chamada de a tenda do suor, onde nessa tenda tem pedras que foram aquecidas em fogueira e aonde é derramada água e algumas ervas e o vapor sobe e esquenta aquele local ali, né, onde as pessoas estão ali. Os mestres estão falando aqui o seguinte: o tema do feminino, né, o tema feminino abrange muito conhecimento, muita coisa. E quando a gente escuta sobre o feminino, todos os conhecimentos e a consciência que está nas nossas células começam a ascender, né? Quando eles falam, eles mostram assim. Você provavelmente está me vendo de olho fechado. Aqueles que não conhecem meu trabalho, né? Para aqueles que não conhecem, de olhos fechados eu consigo canalizar melhor, né? Porque aqui eu estou vendo a câmera, estou vendo o copo com água, estou vendo aqui a mesa, e de olhos fechados eu consigo ver somente o outro plano, é mais fácil para focar. E eles mostram o seguinte: nós temos todo o conhecimento, mas a vivência do dia a dia, aquilo que a nossa mente foca, a constante informação que o nosso cérebro vai absorvendo, né? A nossa mente ela não fica nem um segundo sem absorver informação, ou absorve de maneira consciente ou inconsciente, ou os dois. E a partir disso, essas informações, né, elas vão se solidificando acima da informação original da matriz, da célula. Então, as nossas células, elas são carregadas de informação. E o dia a dia, né, as informações do dia a dia, principalmente com essa questão do celular, de redes sociais, né, da alimentação com informações, vai fazendo com que essas informações se sobreponham às informações da matriz original, que é a nossa fonte de consciência. E com isso é muito fácil se perder, né? Questão de não saber como lidar, cair em angústia, sofrimento, e não saber como direcionar da melhor forma o dia a dia. E eles estão trazendo o temescal no sentido de, o temescal é uma representatividade do útero materno. Mais uma vez eles falam, o ser humano não consegue criar nada fora dos limites da sua mente. E a mente do ser humano é uma reprodução da mente de Deus, do Criador. Então o ser humano não cria nada novo, não cria nada que não esteja dentro dos limites da mente do Criador. Né? Que nós somos o micro do macro, logo conseguimos reproduzir aquilo que Deus reproduz. Inclusive no poder e na manifestação, mas isso é papo para outra aula. E o temescal, por exemplo, ele é a representatividade, a materialização do útero de Gaia, do útero da Mãe Terra. E aí eles trazem aqui informações que vão servir para muitas pessoas. O útero materno é uma tecnologia, o útero é uma tecnologia de criação, né? E eles estão fazendo conexão com o cérebro. O útero e o cérebro, eles trazem a mesma tecnologia. E eles dizem, perceba que a nossa mente ela é muito sensível.
qualquer situação abala diretamente a nossa mente. E o útero materno, o útero da mulher, ele é como se fosse uma tecnologia idêntica ao cérebro. Então, qualquer situação abala o útero feminino, abala o útero da mulher. Eles estão falando, muitas mulheres passam por questões emocionais, situações de pressão e tudo mais, e que isso age diretamente sobre o útero, trazendo várias complicações, porque eles têm a mesma tecnologia, reprodução, materialização de energia. O útero, eles estão falando, o que há embaixo é o mesmo que há em cima, o que há embaixo é como o que há em cima, o que há em cima é como o que há embaixo. E isso, essa frase, que é uma lei hermética, tem vários significados, e no nosso corpo ela traz o significado do cérebro e do útero. Então, o homem, ele cria e materializa através do cérebro, a mulher cria e materializa através do útero. E aqui eles estão falando, existem muitas magias, muita magia cerimonial, que é ligada somente ao feminino, em que as mulheres conseguem materializar com muita tranquilidade usando a força do útero. Ah, quer dizer que a mulher não cria através do cérebro? Cria, mas o útero, ele traz uma tecnologia de criação, de concentração de energia e materialização muito mais poderoso do que a mente da mulher. Você vê assim, eles estão falando aqui, o homem, ele parte muito da ordem, da ideia, do pensamento, da força, que são energias demandadas pelo cérebro, pela mente. A mulher, ela traz a intuição, ela traz a introspecção, ela traz a sensibilidade, ela traz a conexão, ela traz o lado espiritual, que é materializado através do útero. São tecnologias de materialização, polo positivo, polo negativo, o que há em cima, o que há embaixo. E você perceba que eles têm uma imagem um pouco parecida, né? Aquela imagem redonda, o círculo, a bola, a esfera, ele é muito parecido. E eles estão falando todo o processo, né, do cérebro, que tem aquela ligação aqui com a base da coluna. Se você pegar isso e comparar com a figura interna do útero, né, do canal da mulher e tudo mais, você vai perceber que as imagens são muito parecidas. Ambos são tecnologias de concentração e materialização. Eles estão trazendo aqui alguns tópicos de tema, e um deles é pressão da criação. Tudo aquilo que vai ser gerado, tem positivo e negativo, e ocorre a pressão bioenergética. Existe uma pressão. Eles estão falando, os cristais da Terra, diamantes, por exemplo, precisa de uma grande concentração de pressão para serem formados. O útero tem muita pressão, o cérebro traz muita pressão, porque tudo aquilo que vai ser materializado antes passa pela pressão. Essa pressão, eles estão botando energia negativa, energia positiva, energia negativa, luz e sombra. Tudo existe em perfeito equilíbrio. Para ocorrer qualquer criação em um nível, primeiro existe o positivo, e a tecnologia de criação, seja ela o cérebro ou o útero, e eles estão trazendo aqui principalmente informação sobre o útero, ela vai gerar uma pressão. O que é esta pressão? Nesta pressão, eles estão dizendo, é o movimento do verbo. É o movimento do verbo. Em todo o processo de criação, o nome de Deus, o nome do Criador, ele é pronunciado. E aí eles estão falando aqui o seguinte, o nome de Deus é pronunciado, porém é um nome impronunciável. O verbo, quando nós falamos do verbo da criação, da pressão que há na mente, da pressão que há no útero, eles estão dizendo, você não consegue escutar. Você não escuta. Uma ideia que está na cabeça de um homem e vai ser materializada, você não escuta. O exato momento onde ela sai do plano da ideia, do mental, e ela é criada na mente. Você não escuta. Ali houve a pressão, que foi pronunciado o nome impronunciável do Criador. A mesma coisa ocorre no útero. Existe um facho de luz no momento da criação, mas você não escuta.
Porque em todo o processo de criação existe a pronúncia do nome impronunciável. E o que seria isso? É a pressão da criação. Existe a luz e existe a sombra, o positivo e o negativo, e neste momento a luz expurga a sombra, trazendo um movimento de criação, trazendo o facho de luz da criação. Entende? E eles estão fazendo aqui trazendo uma informação de comparação. O útero, por exemplo, quando ele passa pelo processo de criação, você tem a luz, aonde existe a pressão da criação e ela expurga a sombra para ver a materialização. Na mente masculina ocorre de forma contrária. A ideia vem com uma energia negativa, uma energia de sombra, em que ela expurga a luz para ser criada. E eles estão dizendo, é por isso que toda a ideia da criação da mente do homem, e aqui eles estão falando da mente do homem mesmo, né, do gênero masculino, do sexo masculino, ela parte da raiva, é a energia da raiva, é a energia da agressão. E quando eles colocam que ela parte da sombra, não é da sombra negativada, não é da energia negativa da sombra, do mal, do diabo, do acusador, do opositor. Não, são forças complementares. Se você questionar consciências superiores, né, se a sombra é má e se a luz é boa, eles vão dizer que são em comum equilíbrio, cada um tem a sua função. Porque se você derruba a sombra do universo, tudo cai. Se você derruba a luz, tudo cai. Elas vão coexistir. E aí você faça a sua escolha. Sobre essa questão da pressão da criação, eles mostram, no momento em que há essa troca de fluidos, essa troca de energia, essa dança entre luz e sombra, eles mostram um vácuo no centro, em que desse vácuo, eu vou tentar reproduzir aqui da melhor forma, em que desse vácuo é expelido uma energia, uma vibração que se assemelha com palavras. A palavra é vibração, a vibração é palavra, é o verbo, mas ela não é ouvida pelos ouvidos físicos. Essa vibração ela é sentida, ela é ouvida internamente. Eles estão falando assim, isso se chama a voz do silêncio. O nome de Deus é o silêncio, é a vibração silenciosa. Não é possível pronunciar o nome do Criador, porque o nome do Criador, e eles estão falando que existem culturas em que o nome do Criador é colocado como um nome impronunciável. Por que que é impronunciável? Porque a vibração do Criador, a vibração do nome do Criador, é o silêncio interno, é o silêncio externo e a vibração interna. Os nossos ouvidos físicos não conseguem ouvir. O universo, tudo aquilo em que é criado no mais absoluto silêncio. Porque existe a vibração, mas a vibração não molda a palavra. A vibração molda matéria, não a palavra. A palavra ela é sentida, ela não é ouvida. Não sei se está dando para vocês pegarem aqui. Se não der para pegar, volta esse vídeo e assiste e reassiste para você conseguir fazer o download da informação. Concentrado de energia para o nascimento. Tudo aquilo que nasce, tudo aquilo que se purifica, tudo aquilo que é criado, passa por um concentrado de energia, que é justamente esse nome impronunciável. A criação é a verbalização do verbo impronunciável, que é a vibração do silêncio. Eles estão falando aqui, existe o som primordial, que é aquele Om. Eles estão dizendo, se você fazer uma meditação muito profunda, você vai perceber que na sua mente ecoa esta vibração. Sem mesmo que você fale, sem mesmo que você verbalize. Mas dentro do seu interior corre esta vibração. Este Om é a vibração interna. Você não está falando, você não está ouvindo, você está sentindo. Essa vibração, que é a vibração primordial,
O som primordial é a voz do silêncio, o nome impronunciável do Criador. Né? Você pode buscar aí em várias culturas iniciáticas, eles estão dizendo vários conteúdos. Ninguém vai conseguir trazer para você 100% o nome do Criador, porque o nome do Criador é a voz do silêncio. O Criador, o nome do Criador é o verbo impronunciável, porque ele é sentido, ele não é falado, ele não é expressado. Ele sabe o que ele é e a partir disso ele cria. Eles estão falando aqui. Perceba que existe um comparativo. Pessoas que criam, que materializam, pessoas que têm um grande poder, elas são mais silenciosas. Elas não ficam se explicando, elas não ficam trazendo porquês, elas não ficam socializando muito. Já as pessoas que menos criam na vida são pessoas que têm necessidade de falar muito. São pessoas que têm necessidade de verbalizar, de se explicar, de ficar se expondo, de ficar se comunicando, de ficar falando. Existe uma certa diferença. O Criador, ele é silencioso, porque ele é o que ele é. Ele é o que ele é. Entende? Ele não precisa provar o que ele é. A famosa frase, eu sou o que sou. Quando você internaliza, eu sou o que sou, você cria, você manifesta. O nome de Deus, ele é impronunciável, porque ele cria. E a criação vem do silêncio. É a vibração da pressão energética entre luz e sombra, sombra expurga luz, luz expurga sombra. E aí, nessa colisão, nessa energia de joga para um lado e joga para o outro, a coisa nova se cria, se colapsa. E a coisa se cria. Momento da cola da alma. Muitas pessoas conhecem isso aqui como centelha divina, né? Que dentro do útero é o processo em que a criança, né, o feto ali, o bebê, vai receber ali a alma, né? Toda a projeção ocorre antes. Onde ela vai nascer, como que ela vai nascer, se a alma dos pais aceita, tudo isso é um processo para uma outra aula. No momento que ocorre a cola, né, que se junta ali e há toda aquela energia, são com 3 meses de gestação. Às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, mas normalmente são com 3 meses de gestação. Na mente masculina, no plano das ideias, e gente, plano das ideias existe na mente masculina e feminina. Eu estou colocando aqui somente a questão do sexo masculino. Na mente masculina, existe a criação da centelha divina. Eu preciso sentar para canalizar isso de uma melhor forma para trazer mais claro, né? Eu apenas sou um canalizador, eu trago para vocês aqui as informações ao qual sou passado. E eles dizem o seguinte, a energia do homem, a energia da mente masculina, ela é muito ligada ao aspecto negativo. E da mulher ao aspecto positivo. Né? Existem algumas culturas que colocam isso de forma contrária. Mas o que eles estão passando aqui para mim é justamente isso. O aspecto da energia masculina. Ela é mais densa, ela é mais raivosa, ela é da agressão, ela é da força bruta, da força animal, da força ancestral, da força primordial. E a energia da mente masculina, a criação que eles estão falando, a mulher cria através do útero, o homem cria através do cérebro. O homem traz o aspecto negativo, a mulher traz o aspecto positivo. O homem, eles estão dizendo, é por isso que é mais difícil você encontrar homens com facilidade a espiritualização. Você encontra mais mulheres. Se você for pesquisar, botar no balanceamento aí, as mulheres estão em maior número. Quando se tem a questão da espiritualidade, do trabalho espiritual. Porque a mulher ela é ligada ao positivo, ao sensível, ao intuitivo, ao sutil, aonde é ligado à tecnologia do útero. E o homem de uma forma mais negativa, ao agressivo, ao ancestral, à força, à brutalidade, à consistência. Isso é ligado ao cérebro. Isso é ligado ao cérebro. Existe todo um processo para materialização feminina através do útero. E aqui eles estão fazendo uma comparação com as ideias do masculino. Eles estão dizendo, quando ocorre tudo como deve ocorrer,
no útero para a criação, para a materialização de um ser, para a materialização de um corpo, a alma é colada através da centelha divina com 3 meses de gestação. Esse mesmo processo se dá no cérebro humano através da ideia para a criação de qualquer coisa material. Vou pensar na estrutura de uma cadeira, se cria a cadeira. Dentro da mente masculina, que é uma energia mais densa, mais consistente, mais bruta, mais negativa, mais polo negativo, eles dizem que a materialização das ideias se dão através de 3 dias. Então, o homem ele tem um processo de 3 dias para materialização, para adquirir a energia psíquica suficiente para materializar. Vocês já perceberam, por exemplo, eles estão falando aqui, perceba que homens que estão com essa energia muito bem colocada na sua mente, eles levam pouquíssimo tempo para pôr no físico aquilo que eles estão pensando. Eu quero fazer tal coisa. Ele vai lá, dá uma pesquisada, compra o material, a ferramenta e vai lá e faz. Esse é o mesmo processo que ocorre no útero. São tecnologias diferentes, mas extremamente parecidas. E aqui a gente tem uma série de questões iguais e diferentes ao mesmo tempo. A mulher, mais intuitivo, mais sutil. O homem, mais bruto, né, mais denso. O homem, mente negativa. Mulher, útero positivo, está acima, está abaixo. Você nota a diferença, né? E eles estão colocando aqui informações, por exemplo, isso é muito profundo. Isso é muito profundo, porque eles estão trazendo aqui imagem, perceba que o órgão sexual masculino é muito parecido com o órgão sexual feminino. Só que o órgão sexual feminino, ele é interno. Se você pegar a imagem do órgão sexual masculino e comparar com a imagem do órgão sexual feminino, você vai perceber que eles são muito parecidos. Mas o do homem é exposto para fora e o da mulher é interno. Você percebe a diferença? Para baixo, para cima, para dentro, para fora? Existe uma diferença de polaridade. Existe uma diferença de polaridade. Tudo isso tem a ver com a energia feminina. Eles estão falando, é necessário que sejam trazidas informações que muitas pessoas vão julgar de cunho iniciático. O que são as informações de cunho iniciático? Informações do real, informações da verdade, como que as coisas funcionam. Existe uma única verdade? Não, porque a verdade é aquilo que os seus olhos enxergam. Mas existem leis onde o ser humano, independente daquilo que vive, independente daquilo que acredita, não consegue fugir. As leis herméticas, por exemplo. E a lei do feminino e do masculino são essas leis. Então, isso faz parte dessas leis. Isso faz parte dessas leis. Muita coisa que se acredita sobre o feminino e que se acredita sobre o masculino não é. Não é. Você encontra isso em informações de cunho iniciático, que é a verdade. Porém, nem todos estão prontos para receber a verdade. Nem todos vão conseguir interpretar. Nem todos vão conseguir entender. Nem todos vão conseguir assimilar as informações. E aí vem, aos poucos, gradativamente, conforme você vai estudando, você vai recebendo, você vai ouvindo, canalizações de diferentes aparelhos aí, a serviço da humanidade, você vai conseguindo assimilar. Então existe uma série de informações sobre o feminino que serão desmistificadas, serão colocadas às claras, porque são segredos. Segredos porque tais informações, se caem nas mãos de pessoas que não têm o aparato para lidar com isso, ela entra em surto. Ela entra em surto. Existem informações verídicas e corretas que se caem dentro da psique humana devido à quantidade de informação deturpada que tem na mente da pessoa, ela entra em choque. É por isso que muitas pessoas não são recomendadas a entrar em sociedades iniciáticas, porque o que ela vai ouvir, o que ela vai ser posta a assimilar, não vai entrar na mente dela, não vai ser compreendido. Então, o temescal é uma medicina materializadora, é uma medicina onde é materializada a criação, a purificação.
Quem já passou pelo temescal? Temescal, gente, eu não me lembro agora qual é o nome correto. Temescal, temascal, não me recordo. Mas quem já passou sabe o quão purificador é, porque ele é a materialização do útero feminino. Ele é a materialização do útero. É o grande útero da Terra. E ali dentro nós temos pressões, aonde vai expurgar a sombra, vai expurgar o negativo, e essa energia vai ser purificada e posta em positivo. E aqui eles estão dizendo, existe uma grande diferença entre polos negativos, sombra e energia negativa. Existe uma diferença. Depois nós vamos fazer uma aula que será a quarta aula. Nós vamos fazer uma aula dedicada somente à explicação disso. Polos, energia, a densidade, grau de densidade, aonde se aplica, de onde vem, para onde que vai. Tá certo? Então, hoje foi essa aula. Se você não me conhece, eu sou Vini Safira, eu sou leitor de registros acásticos, e essas aulas são aulas canalizadas. Na sua grande maioria, são informações canalizadas de consciências, para a qual eu trabalho aqui neste plano. Eu espero que você esteja bem. Se não estiver, vai ficar a partir de agora, porque assim determinado está. E essa foi a nossa aula de hoje. Curta, comente, compartilhe, envie essa aula para quem você acredita que precisa ouvir isso aqui. Acompanhe nosso canal, nós sempre teremos aulas, assim como as consciências superiores direcionarem o dia e o momento certo. E é isso. Inscreva-se no canal, fique por dentro dessas informações e vá anotando, porque essas informações servem para estudos pessoais, reflexões e trabalho interno de refinamento de alma. Tá certo? Um abraço.